Bom, rapaziada, nos últimos jogos e nas últimas derrotas, e até mesmo quando o Corinthians não perdia, eu era o primeiro a criticar aqui a postura da equipe. A dizer que muitas vezes os jogadores tiram o pé ou que demonstravam uma preguiça irritante. Em algumas partidas, assim, me revoltava a maneira como o time jogava, pensando lá na semi da Copa do Brasil e tal. Não foi o caso, não foi o caso. É verdade que o Dorival se obrigou a fazer algumas preservações, o que continuará fazendo no último jogo contra o Juventude. E tá certo, agora chegando nessa reta final, tá certo. O Corinthians abriu mão de algumas pontuações, que eu acho que poderia estar brigando por algo melhor no campeonato, poderia estar fazendo uma campanha superior pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem e pela postura inadequada em algumas partidas. Agora, neste momento, não há muito o que fazer. Vamos começar com mais um giro de notícias do Corinthians, falando sobre o jogo de ontem. Deixe no comentário a sua opinião sobre o que você achou do jogo, o que poderia melhorar. E também não esqueça de comprar a camisa que está fixada no comentário, o link para te direcionar direto para o aplicativo do Mercado Livre e é super seguro. Vamos seguir com o vídeo sem enrolação. Nesse momento você é obrigado, nós estamos a menos de uma semana de uma decisão. E para isso você precisa priorizar a parte física dos seus atletas. Inclusive, 2 jogadores já nem viajaram, 3, né? Os 3 principais, Memphis, Garro e Yuri, não viajaram por problemas físicos, por problemas de lesão. Né? O Memphis está numa fase final da transição aí de um edema ósseo, o Garro, lesão de panturrilha, o Yuri, dores na virilha e tudo mais. Tem uma questão, nomes mais técnicos ali, mas afastaram, né, essas contusões, esses jogadores do jogo contra o Fortaleza, e acho que mesmo que eles tivessem uma condição minimamente próxima de alguma lesão, eles seriam retirados. E nesse momento tá tudo certo, tá tudo certo. Agora, isso fez com que o Corinthians jogasse bem. Não estou dizendo que pela ausência deles, né? Mas eu estou dizendo que a ausência desses caras, numa condição física um pouco abaixo, e obviamente olhando para a Copa do Brasil, o Dorival foi obrigado a criar alternativas. E eu gostei do jogo do Corinthians, e eu tô falando disso após uma derrota. Então, para vocês terem uma ideia de que às vezes não é o resultado. Eu criticava muito aqui a postura, a maneira como o time jogava. Então, não quer dizer que você vá perder, você vai ganhar, enfim, a questão é como você enfrenta o adversário. E, gente, do outro lado tá um adversário em extrema recuperação. A gente está falando de 9 partidas sem perder, de um time que deixou a zona do rebaixamento nesse momento, que é o Fortaleza. O Fortaleza, neste momento, está fora da zona e vai tudo para a última rodada, com 4 equipes, né, basicamente brigando ali por 2 vagas. Então o Fortaleza conseguiu algo que era impensável há pouco tempo. Ele estava praticamente rebaixado. E criaram um ambiente, obviamente, né, o Castelão lá daquele jeito para dificultar a vida do Corinthians. E mesmo assim o Corinthians jogou bem. Para vocês terem uma ideia, eu estou com os números abertos aqui do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso. Nos gols esperados, né, no expected goals, né, que é um termo que as estatísticas utilizam, o Corinthians teve mais do que o Fortaleza. O Fortaleza venceu o jogo, tá? Mas nos expected goals, nos gols esperados, o Corinthians teve 1,96. O Fortaleza 1,17. O Corinthians teve quase 2 de gols esperados. Fez 1. É que o goleiro Breno estava inspirado, né? Esse goleiro pertence ao Grêmio e, assim, é muito bom goleiro. Foi campeão olímpico, inclusive, com a seleção brasileira, como reserva. Mas ele é muito promissor e, cara, o João Ricardo, que era o titular, né, machucou e tal, e o Breno e o Fortaleza custou achar ali um substituto e o Breno fixou, cara. Posse de bola, 70-30. O Corinthians, fora de casa, teve posse de bola 70% a 30% contra o Fortaleza. Finalizações 20-10 para o Corinthians. Olha isso, gente. Finalizações no alvo, 7-3. Chances claras, 3-2 para o Corinthians. Escanteios, impressionante, 7-0. Acerto de passes, o Corinthians teve 92% contra 74% do Fortaleza. Gente, todas as estatísticas, o Corinthians foi superior. E perdeu o jogo por 2-1. Esse é o futebol.
Primeiro gol, tem o Vitinho até pediu desculpas e tal, mas não era uma zona perigosa onde ele tenta um passe ali, ali mais quase na metade do campo ali, aí o Fortaleza recupera, liga um contra-ataque, aí tem uma falha de cobertura, né, que é um cruzamento da direita, e o Pochettino faz o gol para abrir o placar no começo do jogo. 7, 8 minutos da primeira etapa, o Fortaleza já abre o placar. Só que aí o ambiente vira todo do Fortaleza. Mesmo assim, o Corinthians continuou, seguiu, né, jogando bem, porque era começo de jogo, e aí eu preciso destacar algumas figuras do Corinthians. Dieguinho tá pedindo passagem. Eu sei que a gente tem uma condição aí de titulares do meio para frente, mas, cara, que menino ousado, ele tem boa finalização, ele vai para cima, ele arrisca. Gosto muito desse jogador, ele é um meia ponta ali pelo lado direito que corta para dentro, né, que faz uma jogada né, combinada ali para dentro do campo, muito bom. Ele não é o ponta que vai à linha de fundo, né, ele é o ponta que também não é o velocista, mas é o ponta que tem o corte para combinar a jogada, para tentar uma bola alçada, para buscar uma finalização. Muito bom jogador, mais pelo lado direito, né, atuando o Dieguinho. Muito bom jogador. Vitinho, embora o Vitinho tenha pedido desculpas pelo erro no primeiro gol, não acho que ele tenha errado. Acho que ele fez um grande jogo. Ele vem entrando bem e tem se tornado uma alternativa fundamental. Ele joga mais como um meia atacante, né, entre linhas ali, quase como um, não me entendam mal, estou falando de características, Arrascaeta ali, né, entre o meio e o ataque, fazendo combinação de jogadas, buscando finalização, buscando combinar jogada com o setor ofensivo ali, é um jogador envolvido o tempo inteiro, né, busca a bola, chama a responsa, gosto do Vitinho, gosto, acho que ele pode ajudar muito, porque 5 trocas, né, gente? Jogo decisivo, então você precisa de um jogador às vezes para mudar alguma coisa e tal. Não sei exatamente qual vai ser o time da semifinal, né? Vai depender da questão física, mas ele tá pronto. Ele e o Dieguinho estão prontos. Assim como André. Que menino bom. Pô, falo do André há muito tempo em vários jogos, mas cara, que jogo do André. Muito bom. Fez um gol assim, puta, maravilhoso, pisando na área. Eu já tinha feito contra o Mirassol naquele 3-0, fez de novo hoje. Cara, ele é muito bom jogador, muito bom jogador. O Maicon cresce com ele, o Bidon cresce com ele. Tá pronto para ser titular. E o Dorival, claro, né, se arvorou na coletiva, porque é mérito dele realmente, em tantas dificuldades aí, ele botou para jogar Guinegão, Kaique, Dieguinho, André Luiz. Ele tem razão nesse ponto aí, o Dorival é mestre nisso. Por mais críticas que eu faça a ele com relação à campanha no Campeonato Brasileiro, mas ele tem uma mão para a base, ele enfrentou muitas dificuldades esse ano, isso é inegável. Agora, vejam só, né? O Corinthians criou tudo isso e aí no segundo tempo, no contra-ataque, um golaço do Fortaleza. De quem foi o gol mesmo? Do Barreiro? Acho que foi do Barreiro, né? Ou do Herrera? Acho que foi do Herrera. O Herrera, golaço. Não foi do Herrera. Foi do Herrera, sim. Herrera, por cobertura. O Hugo saiu assim, ele recebe o passe, na verdade, né? A bola meio que bate nele e volta, só que quando ele dá o passo para trás, o Hugo tá no meio do caminho e ele toca por cima para fazer o 2-0. Cara, e ali é um 2-0 que incendeia o Castelão, porque o Fortaleza tá numa condição muito difícil ainda. Eu acho muito difícil ainda o Fortaleza escapar, porque ele vai enfrentar o Botafogo na última rodada e é o Botafogo fora de casa. A gente não sabe, né? E tem uma disputa ali por uma última vaga direta na fase de grupos ali que o Botafogo não pode vacilar. Então, um jogo duríssimo. E o Fortaleza precisava fazer o seu jogo em casa contra o Corinthians, um Corinthians com preservações, então era o seu jogo. Tanto que o Corinthians diminui com o André, depois tem a cabeçada do Romero, e tem outros lances em que o Breno teve que salvar, em que a bola passou perto, em que a defesa estourou. Tem uma cabeçada do Ranieri, cara, que é surreal como ele perdeu aquele gol. Que aí ele já tá no segundo tempo ali. Mas enfim, um Corinthians mexido, né? Com o Kaká de lateral direito, com o André Ramalho e o Gustavo Henrique na defesa. O Gustavo Henrique também perde um gol que ele chuta em cima da marcação no segundo tempo. Um meio de campo mais móvel até, né? Com esses jogadores de frente lá, até o Thales entrou no segundo tempo, o Romero, ele começa com o Guinegão. Enfim, time bem preservado. Contra o Juventude vai ser mais ainda, mas eu precisava destacar esses valores aí. André, Vitinho, Dieguinho, especialmente esses. E acho até que o Bidon fez um bom jogo, o Maicon também, mas eu tô falando de uma derrota. É louco isso? Pois é. Mas repito, porque do outro lado tem um adversário que está lutando muito para sobreviver. E o Corinthians está pensando, obviamente,
em outras questões. E também tivemos um goleiro numa noite inspirada que evitou que o Corinthians voltasse pelo menos com um ponto. Então, nesse jogo, eu confesso para vocês que eu peguei o meu manualzinho de críticas, guardei, botei no bolso, porque não tem muito o que fazer. Olhando esses números aqui, de supremacia que o Corinthians teve, a única coisa que explica o resultado é futebol. O futebol permite isso e por isso que o Corinthians não ganhou. Eu já fui muito crítico, mesmo no empate contra o Botafogo, acho que foi o Botafogo recente, né? Eu falei, pô, o Corinthians perdeu pontos em casa que não podia perder. E muito por conta de uma atitude insossa, né? Que era passível de crítica, né? Hoje não. Até pensei, jogo no Nordeste, viagem longa e tal, às vezes mais calor. Falei, os caras não vão correr. Correram e acho que esse elogio precisa ser feito. Agora, tem uma semana aí para a gente pensar muita coisa. Quem vai jogar, quem vai ser titular, quem tá bem, quem não tá, quem deve ser alternativa, como é que chega o Cruzeiro, como é que chega o Corinthians. Muita coisa pra gente trabalhar nessa semi da Copa do Brasil. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar aí com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas e dadas pelo Chico Garcia. O que você achou? Deixa no comentário sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like. O que você achou daquele jogo? Uma vergonha, né? Enfim. Mas dias melhores virão. Deixa no comentário. Obrigada por assistir até aqui. E compre a camisa do Timão aí no nosso link que está fixado nos comentários. E também tem o link aí do próprio YouTube que vai te direcionar para a página, para o aplicativo oficial, né, da Shopee ou do Mercado Pago, e você vai ajudar bastante o nosso canal. Obrigada, até a próxima, tchau, tchau.